Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 19 de agosto, volume 11, trecho 90. A divina vontade é como o céu e sol da alma. Meu sempre amável Jesus continua a vir, de vez em quando, mas sem mudar sua atitude de ameaças e de flagelos. E se demora em vir, vem com o aspecto que da piedade, cansado, desfalecido. Me atrai para ele e me transforma nele. Logo, entra em mim e se transforma em mim. Quer que eu beije uma a uma as suas chagas, que as adore e repare. E depois de ser feito aliviar a sua santíssima humanidade, diz-me. Jesus, ele não só aparecia para Luísa, né, esse estado de sofrido, né, nem que seja de vez em quando, né, desfalecido, cansado, porque ele continuamente está trabalhando, né, para a salvação das almas. E é muito, né, o que ele faz para atrair, para mostrar, né, o agir dele na vida de cada criatura. E ele está com uma atitude de não querer mudar, né, as ameaças e os flagelos, porque a justiça quer que ele castigue, quer que ele envie os castigos. E ele sofre por causa disso, mas é uma coisa que a justiça, ela exige para equilíbrio, né, para ter um equilíbrio, porque Jesus, né, ele é só amor. Deus é amor puro, só amor. E a justiça é que dá esse equilíbrio para que tudo seja feito, né, da forma mais correta possível, né? A justiça é aquilo que é o que corrige, aquilo que ensina, né? O amor também, mas se Deus fosse só amor, só amor, só amor, eu acredito que a criatura ela não reconheceria, ela desprezaria esse amor. Porque é como uma criança mimada, né? O pai e a mãe faz tudo pela criança. E ela mesmo assim faz birra, ela esperneia porque ela quer aquilo que ela quer e tem que fazer porque ela está acostumada a ser mimada, né? Tudo tem que ser feito da forma como ela quer. E a justiça, né? É como aquele pai que vai e corrige, né? Que castiga, que põe aquela criança, né, quando ela não obedece, põe ela de castigo para mostrar para ela que ela precisa obedecer, né, que ela tem que respeitar o pai, né, o que colocou ela no mundo, né, aquele que faz de tudo por ela, né, que ela tem que reconhecer que ela deve obediência a ele, que ela tem que fazer aquilo que é o certo, não aquilo que ela quer. E é assim que age a justiça. Jesus, ele aparece para ela e atrai, né, ele para ela e a transforma nele. Para quê? Para que ela possa realmente sentir, né, toda aquela dor que ela vai sentir quando ela vai se transformar nele. Tudo as ofensas estão sendo feitas naquele momento, talvez até
contra ele, ela vai sentir, né, os pecados graves, né, que as criaturas, né, obstinadas estão cometendo, que são essas chagas que estão no corpo de Jesus, que fazem com que ele sofra constantemente. Cada chaga é um pecado de uma criatura, ou um tipo de pecado, né, que as criaturas cometem. Então, como são várias as chagas, são vários os pecados, os tipos de pecado que as criaturas cometem. E ele queria que ela beijasse uma a uma das chagas, que adorasse essas chagas e reparasse, fizesse atos de reparação, porque aquilo ali são ofensas contra Deus. Aquelas chagas, né, que são os pecados, para ela poder aliviar, né, o sofrimento dele, que é muito, porque ele ama, ama, ama e recebe ingratidão, recebe desprezo, recebe ofensa, recebe todo tipo de, de coisa contrária, né, ao amor que ele está derramando constantemente para as criaturas. E ele diz para ela: minha filha, é necessário que venha a ti de vez em quando para descansar, para me fazer aliviar, para desabafar. De outra maneira, o mundo o faria devorar pelo fogo. Se não houvesse a Luísa, se não houvesse pessoas no mundo inteiro que estão desejando e vivendo, né, este dom da divina vontade, que é o dom que Adão e Eva tinham, onde Jesus ele não ia desabafar, mas ele ia, né, conversar, ia ter, né, momentos de convivência, de paz, de harmonia, né, de um fazendo companhia para o outro, como um pai e um filho que vivem, né, bem, que são amigos, que estão caminhando por um jardim, né, o jardim da mansão, onde eles estão ali, quando eles têm tudo e estão ali conversando tranquilamente. Era essa vida que era para nós termos, mas eles desobedeceram, né? Então, Jesus agora, ele tem necessidade de vir descansar, porque, né, desde que houve essa ruptura, né, dessa vontade humana com a divina, né, que a criatura passou a viver só na vontade humana, fazendo todo tipo de coisa que ofende a Deus. Jesus, ele sofre muito e ele precisa de almas para descansar, porque ele nos criou para isso, né, para ter esse relacionamento, essa intimidade, essa convivência, né, essa troca de amor, essa correspondência, né, de atos, né, de receber o amor e devolver o amor, o mesmo amor dele, né, puro, puro, sem nada de ruim. Então ele precisa de criaturas que estejam, né, dispostas a dar esse alívio a ele. E ele precisa desabafar. Se não houvesse essas almas, né, que têm esse desejo de corresponder a todo esse amor, de compreender, né, que esses flagelos são necessários para que a criatura, né, volte o olhar para ele, para que ela volte a reconhecê-lo como Deus, como Criador. Se ele não tivesse essas almas, ele faria o mundo se devorar pelo fogo. Ele destruiria tudo, porque a criatura, ela tem um coração muito duro porque ela não quer, né, reconhecer a Deus como seu Criador. Ela não quer mais depender dele. Ela quer viver sua própria vontade. Mas ainda bem que existem pessoas, né, que compreendem isso através do livro do céu e desejam, né, ser essas criaturas que vão dar esse desabafo, esse descanso, né, fazer Jesus desabafar
descansar na alma delas. E a Luísa disse: e sem me dar tempo para lhe dizer nada, foge. Agora, esta manhã, encontrando em meu habitual estado e demorando ele em vir, pensava entre mim: o que teria sido de mim nessas privações do meu doce Jesus, se não fosse pelo santo querer divino? Quem me daria vida, força, ajuda? Ó santo querer divino, em ti me encerro, em ti me abandono, em ti descanso. Então ela estava refletindo, né, quando ela fica nesses momentos em que ela sente essa privação de Jesus, que é o momento em que ele está enviando os castigos. E ela diz que seria dela, né, se não fosse o querer divino, se não fosse a divina vontade, o dom da divina vontade que já estava nela, né? Ela já estava sendo formada, ela já estava recebendo, compreendendo, correspondendo a isso que Jesus queria dela. E então ela diz que é o santo querer divino que dá vida para ela, que dá força, que ajuda, né? O mesmo nós podemos dizer, né, que nós vemos tantas coisas ruins através da internet, né, nas mídias sociais, na televisão, nas convivência com as pessoas, né? Eu que trabalho numa escola e ali tem tantas realidades de famílias, né, desestruturadas, né, jovens vivendo já uma vida totalmente, né, sem Deus, né, fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Quem que me dá força, quem que me ajuda a olhar tudo isso, né, e, e não e não desesperar, e não perder a esperança de que o reino de Deus vai acontecer na terra. É a divina vontade. É ela que nos faz enxergar, que nos faz compreender, que nos faz aceitar, porque é a vontade de Deus que tudo isso aconteça, essa purificação, né, através desses castigos, para que a criatura se volte para Deus. E aí a Luísa diz: ah, todos me fogem, também o sofrer, e também o mesmo Jesus que parecia que não sabia estar sem mim, né? O sofrer foge, né? No sentido assim de que ao vermos, né, tudo isso que eu falei, nós não sofremos assim por nós mesmos, né? Ou pensando assim, ah, na minha família, que vai, né, quando vir os castigos mais graves, né, que nós vamos fazer? Nós vamos fugir para o meio do mato, nós vamos sofrer, nós vamos passar fome. Nada disso passa pela nossa cabeça, porque nós sabemos que toda força, tudo vai vir, né, da divina vontade. Ela que vai nos guiar, ela que vai nos proteger, ela que vai fazer com que as coisas aconteçam, nem que for o sofrimento, nós vamos aceitar porque é a vontade de Deus. Nós vamos viver essa vontade dele, haja o que houver. Ela diz que o sofrimento foge até Jesus, né? Parece que não sabia estar sem ela, porque ele precisava dela para vir desabafar, né? Para vir descansar, né? Enquanto, depois que ele, né, castigava as criaturas, né, enviava os castigos, a justiça enviava, na verdade, né? A justiça que envia os castigos, né? E Jesus sofre porque ele está em cada criatura, então ele sofre junto com a criatura. E ela diz que só tu não me foges, ó querer santo. Rogo-te que quando vires que as minhas fracas forças não podem mais, mostra-me o meu doce Jesus que se esconde de mim e que tu possuis. Ó querer santo, te adoro, te beijo, te agradeço, mas não seja cruel comigo. Então, ela está dizendo que até Jesus foge dela, né? Porque ele está, o sofrer foge dela, né?
é, só só a divina vontade, né? Só o querer santo é que não foge dela, né? Ele está sempre com ela e ela com ele, né? Ela está já vivendo na divina vontade. Ela está reconhecendo, né, que a divina vontade não a deixa, mesmo que ela queira. Agora é impossível, né? Ela já recebeu o dom e ela já está sendo formada, né, para cada vez mais, né, crescer nesse conhecimento, nessa intimidade com Deus, para poder, né, receber por completo, né, tudo que esse dom quer trazer para ela. E só esse querer que não foge. Então ela pede para quando ela estiver fraca nas forças dela, né, quando ela estiver privada de Jesus e ela estiver sofrendo, para que a divina vontade mostre Jesus para ela, né? Que ela diz que se esconde dela, mas é porque ele está enviando os castigos. Então, se ele aparecer para ela enquanto os castigos estão sendo enviados pela justiça, os castigos são amenizados, porque Jesus vê o sofrimento dela, né? E a justiça, então, diminui os castigos. Então, ele não, quando a justiça precisa realmente castigar, né, sem amenizar os castigos, Jesus ele fica sem aparecer para ela, né? Ela sofre a privação dele. E enquanto assim pensava e rezava, senti-me investida por uma luz puríssima, e o querer santo, revelando-me a Jesus, disse-me: minha filha, a alma sem a minha vontade teria sido como a terra se não tivesse nem céu, nem estrelas, nem sol, nem lua. A terra por si só não é outra coisa que precipícios, montanhas, águas, trevas. Se a terra não tivesse um céu, um sol acima dela para iluminar ao homem o caminho, para lhe fazer conhecer os diversos perigos que a terra contém, o homem iria ao encontro, agora de precipitar-se, agora de afogar-se. Mas o céu lhe está em cima, especialmente o sol, o qual, em sua linguagem muda, diz ao homem: olha, eu não tenho olhos, nem mãos, nem pés, mas sou a luz do teu olho, a ação da tua mão, a passagem do teu pé, e quando devo iluminar outras regiões, deixo-te o brilho das estrelas e a claridade da lua para continuar o meu ofício. Agora, tendo dado ao homem um céu para o bem da natureza, também a alma, sendo esta mais nobre, dei-lhe o céu da minha vontade, porque também a alma contém precipícios, alturas e barrancos, quais são as paixões, as virtudes, as tendências e outras coisas. Agora, se a alma se tirar de debaixo do céu de minha vontade, não fará outra coisa que precipitar-se de culpa em culpa. As paixões a afogarão, e as alturas das virtudes se tocarão em abismos. Assim, como na terra sem o céu estaria tudo em desordem e infecundo, assim a alma sem minha vontade. Uau, né? Que comparação que Jesus faz da alma sem a divina vontade, que é a maioria das almas que estão vivendo sobre a terra, né? Que estão sem céu, sem estrelas, nem sol, nem lua, né? Elas estão cegas, né? Porque o céu, as estrelas, o sol, a lua, eles foram criados para iluminar, né? E comparando, né, a vontade da pessoa sem a divina vontade, né? Como que é? Ela está neste mundo,
mas ela, como se vivesse, a alma dessas criaturas que não conhecem a divina vontade ainda, estão vivendo como se elas estivessem vivendo sobre a terra cegas, né? Porque elas estão na escuridão, porque elas não têm um céu, nem um sol para iluminar, né? E quando o sol, ele não está iluminando aquele lugar, ele está iluminando o outro. Mas enquanto ele não está, tem a lua que ilumina. Então, quando a criatura ela está vivendo na divina vontade, ela vai ter sempre luz, ela vai estar sempre sendo iluminada por Deus, sempre recebendo conhecimento sobre Ele, sobre a vontade dEle, quando ela vive na divina vontade, mas não vivendo, ela não enxerga nada. Ela não enxerga que, por exemplo, que esses flagelos, que esses castigos, né, que são enviados, que nós estamos vendo acontecer muito hoje em dia, estes castigos são o amor de Deus para com as criaturas, são correções, né, são formas de purificação da alma para que a criatura ela se volte para Deus. E não são só terremotos, enchentes, os castigos, né? Tem todo tipo de castigo dependendo de como a alma está, né? Os castigos podem ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser uma perda de algum bem material, perda de pessoas queridas, né? São várias situações, né? Que às vezes são castigos, às vezes são permissões de Deus que Ele, né, deixa que aconteça, Ele permite que aconteça, né? Permissão que é permitida por Ele para que a criatura se volte para Ele, né? Que ela perceba que ela está fazendo algo errado, que ela está no caminho errado, que ela está no precipício, né? Que a criatura, ela vivendo na divina vontade, ela vai ter sempre esse sol que vai estar iluminando, né? Essa linguagem muda, né? Do sol, né? Quando ele diz assim, eu não tenho olhos, nem mãos, nem pés, mas eu sou a luz do teu olho, né? A ação da tua mão, a passagem do teu pé, né? Então, é como uma comparação, né, de que o sol, ele é a luz. A luz, nós entendemos que é o conhecimento sobre Deus. Então, essa luz, né, essas verdades, né, que Jesus traz aqui no livro do céu, são como os olhos, as mãos e os pés, né, que vão iluminar os nossos caminhos, né, que nós vamos enxergar o que Jesus está fazendo, o que Deus está fazendo no mundo, né, que é a vontade divina, né, vão ser as mãos, porque todos os atos que as criaturas que vivem na divina vontade fazem, são iluminados para que sejam feitos atos, né, divinos, né, que é o próprio Jesus realizando esses atos em nós, caminhando, né, com os nossos pés, né, nos mostrando o caminho através da iluminação que traz a divina vontade, que é o conhecimento sobre as coisas que acontecem e que têm um para quê para acontecer. Então, é como se ele diz aqui que ele deixa o brilho das estrelas e a claridade da lua para continuar o ofício dele. Então, a criatura que vive na divina vontade, ela está sempre iluminada, né? Está sempre recebendo conhecimentos, luzes de conhecimento sobre Deus, sobre o plano dele. O conhecimento sobre a divina vontade é como o céu, como o sol, como as estrelas, né? Que ele deixou para que nós pudéssemos enxergar, né? Enxergar com a luz, né? Do conhecimento sobre a divina vontade. Então, se a alma se tirar debaixo do céu da divina vontade, se
a criatura não que está vivendo hoje na divina vontade não quiser mais, ela vai se precipitar de culpa em culpa. Tudo que ela for fazer vai fazer com que ela sinta culpa, porque ela já teve o conhecimento dessas verdades, dessas realidades, né, que Deus iluminou, né, através do dom da divina vontade, iluminou a inteligência, a memória, a vontade da criatura, para ela compreender tudo o que acontece, que é tudo vontade divina. Então, quando ela não vai ela se retirar, ela vai sentir culpa, porque ela vai perceber que ela fez algo errado, que ela se retirou, né, que ela está fazendo como as outras criaturas que querem viver cegas, né, que não querem receber conhecimento sobre Deus, muito menos sobre a divina vontade. Então, as paixões vão afogar a criatura, né? Ela vai né, se deixar entregar pelas paixões, né? As virtudes, elas vão transformar em abismos, porque a criatura vai se precipitar em querer viver só de virtudes, né? Que é algo que na divina vontade não acontece, porque as virtudes são as virtudes divinas na divina vontade. Então, são as virtudes de Jesus, e acontecem de forma natural, não é necessário forçar para mostrar que tem uma virtude. A criatura, tudo que acontece na criatura que vive na divina vontade é de forma espontânea, é no momento em que precisa acontecer. Se ela tiver que ter paciência, ela tem paciência. Se ela tiver que ter, né, força, ela tem força. Se ela tiver que ter fé, ela tem fé. Tudo acontece da forma que a divina vontade vai conduzindo. Então, Jesus diz aqui: assim como na terra sem o céu estaria tudo em desordem e infecundo, assim a alma sem a minha vontade. Então, fica uma desordem dentro da criatura, né? Não é infecundo, por quê? Porque o sol é que fecunda a terra para, né, que as árvores cresçam, que os frutos nasçam, que tenham sabor, né? Essa fecundidade da terra acontece através da ação do sol na terra, faz germinar a semente. Mas sem o céu, sem o sol da divina vontade, a criatura vivendo na escuridão, ela vive numa desordem, porque ela não vê que ela está fazendo coisas erradas, que ela está ofendendo a Deus. Ela fica completamente cega e vai precipitando nesses abismos, né? E vai caindo, vai morrendo, vai perdendo a sua alma, né? Quanto mais ela se afunda, né, nos pecados, mais ela vai, né, a alma dela vai morrendo, a ponto de às vezes morrer totalmente, né, porque ela se obstina no pecado e morre totalmente, perde a alma, já fica como um zumbi vivendo aqui na terra, né, mas sem uma alma viva, com uma alma morta. Muitos já estão vivendo dessa forma, porque já fizeram a sua escolha, né, estão obstinados naquilo que eles estão fazendo. É porque elas vivem nas trevas, né, na escuridão. As trevas é isso, é estar sem a luz da divina vontade para iluminar a mente dessas criaturas e elas perceberem, né, que elas estão se precipitando no abismo, elas estão caminhando em direção ao abismo, que elas estão tropeçando nesses buracos, que elas estão, né, se afogando, caindo no mar, na lama das paixões, né, daquilo que elas se entregam, que elas se lançam, elas mergulham nas paixões porque dá prazer, porque é bom, mas tem um preço tudo isso, né, que é essas trevas, né, que essa desordem, que essa infecundidade. E o que as pessoas precisam é querer, né, conhecer a Deus, para poder receber os efeitos dessa luz, né? Porque quem está no sol fora da casa recebe os
o sol diretamente, né? Os raios do sol diretamente, mas quem está dentro da casa, num quarto escuro, ela recebe só os efeitos do sol, né? Que é um calor, né? Que ela sente. Ela sabe que tem sol lá fora porque ela está sentindo calor, mas ela não está recebendo os efeitos diretos, só os indiretos, né? Que é o calor que produz o sol quando ele está, o sol do meio-dia, né? Quando ele está na sua plenitude de calor, né? Sobre a terra, enriquecendo a terra. Mas as pessoas precisam sair desse quarto, dessa escuridão, né? Precisam saber que existe um céu e um sol iluminando, né? Iluminando que vai iluminar as mentes dela, que vai iluminar a alma dela, que vai iluminar todo o ser dela, para que ela possa receber os efeitos diretos desse sol, que é o conhecimento sobre essa vontade divina, sobre esse querer divino, sobre esse dom da divina vontade que Jesus quer, né, que todos recebam. Não só apenas alguns que vão viver sobre esse céu e sobre esse sol da divina vontade, mas ele quer que todos recebam. Mas ele já sabe que não são todos que irão receber, porque muitos já fizeram sua escolha, né? Preferem ficar no quarto escuro, preferem, às vezes, nem recebem os efeitos deste sol, né? Porque elas estão, além de estarem no quarto escuro, elas estão num porão, né? Bem lá no fundo da terra, num porão escuro que não recebe nem os efeitos desta luz. Elas estão nas trevas profundas, né? Um abismo de escuridão em que elas se acostumaram, porque as pessoas se acostumam tanto com a luz quanto com a escuridão. E quando as pessoas que já acostumaram com a escuridão, elas não conseguem olhar para o sol, fere a vista delas. Então elas preferem continuar no escuro, porque elas sofrem quando elas olham para a luz, né? Dói o olho. Então elas preferem continuar no escuro, porque dói mesmo, né? A pessoa sair de uma situação que ela está de pecado, né? Dói muito para ela poder conseguir sair daquela situação. Mas o que dá força, que a Luísa falou aqui, né? O que dá força, né? Para ela suportar tudo que ela tem que suportar é o divino querer, né? Só o divino querer não foge, né? Só o divino querer que faz com que ela consiga, né? Ficar sentir a ausência de Jesus, mas essa ausência de Jesus não é a mesma da criatura que vive na vontade humana obstinada, né? Querendo fazer a sua própria vontade. Essa ausência de Jesus na Luísa, que a Luísa descreve aqui, é quando Jesus ele está, né, enviando os castigos, que ele não aparece para ela, né, que ele não está, que ela não sente, né, que ele está presente, mas ele está dentro dela, né, é que ela não sente ele visivelmente presente. E essas criaturas que estão nas trevas, elas também sentem, né? A alma delas também sente essa ausência de Jesus. Mas é porque Jesus está ausente mesmo, ele não está na vida dessa criatura. Porque ela não quer, né? Ela escolheu viver sem ele. Escolheu viver nessa escuridão onde já se acostumou e para ela é a vida que ela conhece, né? Então, era necessário que ela recebesse, né, pelo menos um efeito da luz, que ela quisesse pelo menos, né, tentar passar por essa dor, né, de olhar para a luz, né, e depois ela, aos poucos ali se acostumando com essa luz, para que ela pudesse
ser totalmente iluminada, receber todos os conhecimentos sobre Deus, sair dessa escuridão, dessas trevas, que é a vontade humana, para poder viver a vontade divina, que é o maior dom que Deus pôde dar à criatura e que muitos não conhecem, porque não tem interesse em conhecer o Criador, já esqueceram dele. Isso é muito triste, porque Jesus sofre por essas criaturas que querem viver uma vida sem ele, sem receber os conhecimentos sobre ele, sem receber tudo o que ele pode, né, fazer de bem, de trazer paz, de trazer a aceitação das coisas que acontecem no mundo, porque muitas pessoas se afastam de Deus porque elas não aceitam as coisas que estão acontecendo, elas não compreendem. Elas acham que Deus abandonou elas porque o mundo está desse jeito. Mas com a luz do conhecimento, do querer divino, ela vai compreender que tudo isso é necessário, essa purificação das almas através desses castigos é necessário para que a criatura se volte para Ele, porque Ele quer as almas todas no céu, né? Não importa da forma como elas vão chegar lá, mas Ele quer elas no céu e Ele faz de tudo para que elas alcancem isso. Ele cerca a criatura, cada uma das criaturas, de todas as formas possíveis. Por isso ele se apresenta assim para Luísa, cansado, né, de dar um aspecto de dar piedade, né, desfalecido, porque ele está constantemente trabalhando para que essas almas, né, o reconheçam, para que essas almas o vejam, para que essas almas sintam o amor dele. E as criaturas viram as costas para ele, né, desprezam ele, ofendem ele, e ele sofre muito. E aí nós temos que fazer como a Luísa, né, beijar as chagas dele, adorar e reparar por todos esses que já fizeram sua opção de viver nessa escuridão, né, não querem mais saber do sol, do céu, das estrelas, né, elas querem as trevas mesmo, porque para elas é o que é melhor, né, é se lançar nas paixões, nos vícios e continuar nessa vida achando que termina aqui, né, e que vai aproveitar tudo que tem para aproveitar, porque essa vida é uma só, eles dizem, né? Não tem outra vida para eles, acaba aqui, mas não, tem uma vida no céu, junto com Deus. E para quem vive o dom da divina vontade, quem chega no mais alto grau, né, no supremo grau de viver essa vida divina, dessa união com Jesus a ponto de se tornar um só com Ele, como a Luísa se tornou aqui, né, se transformou, ele se transformou nela e ela nele, é o que ele quer, né, para as criaturas. A criatura que conseguir chegar a isso vai direto para o céu, nem para o purgatório passa. Então é o dom dos dons, né? É algo grandioso demais que às vezes a gente não consegue nem explicar. Mas a gente crê, né? A gente está vivendo, né, para isso. A gente entregou a nossa vontade para que a vontade dele seja a nossa vida, né? Viver a vontade divina. E é o que ele quer para todos. Amém, Fiat.